Estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Quixerambi, com o delegado titular Dr. William Lopes, que vai falar sobre o caso da Natane Alves Salles. No momento que ela foi arrebatada próximo à pousada libanesa, a gente já foi informado. O inspetor Emerson já tomou a par da situação. Diante dessa primeira informação, já determinei que a equipe fizesse os primeiros levantamentos, foi onde surgiram as primeiras imagens. Com a placa do carro, as primeiras imagens, que a gente viu que de fato ela tinha sido arrebatada, alguém tinha colocado ela dentro do veículo e teria sequestrado. Inicialmente tratamos como um sequestro, que era o que todo mundo estava suspeitando. Em seguida entrei em contato com a inteligência e a gente foi levantando os locais onde o veículo estava passando, poder traçar e tentar resgatar essa garota ainda, que a primeira hipótese era de sequestro. Vimos que o carro foi na estrada sentido Morada Nova e também retornou. Então, diante dessas informações, ficou que pode ter retornado ou para Quixeramobim, ou para o Quixadá, ou seguido em direção à Fortaleza. E inicialmente o nosso objetivo era localizar o veículo. Aí localizamos. Depois de muitas diligências, o Batalhão do Raio localizou o veículo na rodoviária de Quixadá. Quando localizamos esse veículo, aí a gente passou do trabalho já da Polícia Civil, que é a questão da inteligência. Fomos em todos os locais onde o veículo teria passado e levantamos as câmeras, inclusive do local que eles estacionaram. Lá a gente percebeu que eles estacionaram e foram no ponto de mototaxistas e pegaram 3 motos. Identificamos esses mototaxistas, que nos levou até o bairro Deste, em Quixadá. Quando chegamos lá, identificamos as proximidades onde eles foram deixados. E foi aquele trabalho minucioso de formiguinha. Aí já foi integrado com todas as forças de segurança. Aí localizamos o endereço onde eles estavam vigiados. E o COTAR fez a intervenção, o Serviço Tático da Polícia Militar fez a intervenção tática e já localizou os 3 indivíduos que cometeram esse latrocínio. Então eles foram presos antes do senhor encontrar o corpo? Isso, de imediato a gente localizou eles. No primeiro momento eu estava inclusive junto com o pessoal do COTAR. O pessoal do COTAR entrou, a gente entrou em seguida. Quando eu perguntei pela garota, eles já de pronto falaram, não, ela está morta. Houve alguma resistência? Não houve nenhuma resistência não. Já se entregaram. Quando a gente indagou sobre a vítima, a gente quer saber da garota, cadê a garota? Aí eles já comunicaram pra gente que ela tinha sido assassinada. Não, ela está morta, ela está morta. Aí conversamos com eles e fizemos eles dizer aonde eles executaram a vítima. Eles nos levaram até a comunidade lá de Laranjeiras, uma localidade, um local ermo, estrada carroçável, 100 casas próximas, nenhuma casa próxima. Eles explicaram o porquê dessa comunidade? Inicialmente, como a gente vê nas imagens também, o que foi que aconteceu? Foi uma vítima aleatória. Uma vítima que estava vulnerável naquele momento. Eles passaram o fim de semana aqui em Quixeramobim, bebendo, usando drogas, ali nas proximidades da rodoviária. Ficaram sem dinheiro, decidiram retornar para a cidade de Quixadá, onde um deles, que é o Márcio, tem uma filha. E eles costumam ficar nessa casa também. E decidiram fazer esse assalto. E saíram perambulando pela cidade e infelizmente se depararam com a jovem, a jovem que vinha da igreja, estava entrando sozinha. Eles, não sei se vocês perceberam na imagem, eles ficam um tempo olhando se vem mais alguém, se vem um homem, se vem outra pessoa junto com ela. Como eles viram que ela estava só, aí decidiram atacar. Quem fez a abordagem e anunciou o assalto foi o Francisco Márcio. Doutor, a gente vê que pelas próprias imagens que o senhor fala, aqui as nossas emissoras, as imagens são claras quando a vítima tenta sair do carro após a abordagem e eles acabam retrucando a vítima para dentro do carro, já saem com ela em direção ao destino. A gente percebe, doutor, a ousadia
né, desses criminosos, e a comunidade ficou estarrecida ao tomar conhecimento do falecimento da jovem, do encontrado do corpo dela, um crime brutal, né, com requintes de crueldade, a pedradas. Isso mostra, doutor, a ousadia da criminalidade, mas a resposta ágil e forte da Polícia Civil, das Forças de Segurança do Ceará, né? De fato, ela tentou se fugir, né, nesse primeiro momento, e, inclusive isso está nos depoimentos, no interrogatório do suspeito, onde eles puxaram ela novamente para o carro. Daí então eles passaram a fazer uma série de ameaças, abalando a vítima psicologicamente para não pedir socorro, né, falando que iriam, se ela pedisse socorro, tentasse qualquer outra coisa, iria jogar o carro contra os outros carros, dando pressão psicológica na vítima. E ela que estava dirigindo o carro? Não, quem estava dirigindo o carro era o Francisco Márcio. Então posso dizer, pela investigação que o senhor tem até agora, que o cabeça dos três era o Márcio? Sim, quem articulou tudo foi o Francisco Márcio. O senhor confirma a informação de que ele era pastor? Não, isso pode ser levantado pela vida dele, mas não tem nenhuma ligação com o que aconteceu, né? Essa questão da religiosidade dele em nenhum momento foi colocada nos autos. Eu não tenho conhecimento não, mas possa ser que seja. Só ainda sobre a figura dele, me perdoe. É verdade a informação de que ele teria cometido esse assalto para pagar uma dívida, Márcio? Eles comentam que tinha alguns bens, um carro e uma moto que estavam empenhados. Eles falam que precisava levantar esse dinheiro inicialmente para poder sanar essas dívidas, né? E o objetivo era de fato assaltar o veículo. Capturaram, arrebataram a moça, levaram junto, e inicialmente o que eles relatam é que eles iam soltar ela num lugar ermo. Foram até essa localidade lá, é um local bastante ermo, inclusive a gente demorou, por conta que já era noite, para localizar o local. E lá teve uma luta corporal entre a vítima, acho que a vítima percebendo que algo pior poderia acontecer, ou ceifarem a vida dela, ou até mesmo atentarem contra a sua dignidade sexual. Houve isso, doutor? Ela foi violentada sexualmente? Se defendeu, né? Deu uma pedrada em um deles ainda, e acabou que, diante da situação, eles executaram a moça. Não há indícios, certo? Em questão da violência sexual. Não há indícios. A priori, assim, pelo exame de corpo do local de crime, de forma inicial, não há indícios que houve crime sexual. A gente não descarta, a gente vai descartar com o laudo pericial. Mas já numa conversa com os peritos, não tem indícios que houve a questão da violência sexual. Todos os três participaram do crime de morte? Eles negam, né? Eles ficam um jogando para o outro. Assim, até do assalto. Quem articulou o assalto, quem premeditou tudo da questão do assalto, eles são bem uníssonos, falam a mesma coisa. Agora, quando chega lá a partir da cerca, porque assim, tem uma cerca, eles foram até a localidade, é uma estrada carroçável, tem uma cerca. Eles pularam a cerca com a jovem, em torno de 20 a 30 metros depois, onde ela foi executada. A partir da cerca, eles ficam um querendo jogar para o outro. Então, assim, os três participaram. Os três são responsáveis por ceifarem a vida dessa garota. Os três, sem sombra de dúvida. Francisco Márcio, por ter premeditado também a questão do assalto, ter articulado tudo, era meio que o cabeça da situação. Mas os três são responsáveis. Os três devem pagar por esse crime tão violento, tão cruel, que em todos esses anos de segurança pública... O senhor nunca tinha passado? Assim, foi uma situação muito violenta, certo? Uma violência extrema, uma crueldade extrema. Não tinha necessidade alguma deles matarem a vítima. Não tinha nada. Ela não oferecia nenhum tipo de risco para aqueles caras. Nada. Ela tentou somente sair da situação
e lutou pela sua vida. Não tinha necessidade, ela não, enfim, inicialmente nem resistência ela ofereceu. Ela ficou atônita, ela ficou paralisada. E os caras nem armados estavam, só pelo fato de anunciar o assalto. Então assim, a menina muito frágil, né, meiga, pessoa que vinha da igreja, assim, não tinha nenhuma motivação para eles fazerem isso com aquela garota. Doutor, quando o senhor encontrou o corpo, como foi? É possível descrever essa cena? Como era que estava? Como é que foi essa situação? Ela estava, né, de bruço, né, deitada, bastante, a gente viu a lesão bastante contundente, principalmente na cabeça. Enfim, a cena foi essa, né, a gente localizou à noite, desde o início, desde que a gente começou, o nosso objetivo não era nem prender ou mesmo, enfim, esses indivíduos. Era localizar ela e resgatar ela. O nosso objetivo de todas as forças de segurança era resgatar ela com vida. Mas, infelizmente, eu creio que por volta de entre 2 e 3 horas, 15 horas, ela já tinha sido executada. Eles esboçaram alguma reação, algum arrependimento? Quando vocês voltaram lá em Banabulu para encontrar o corpo, alguma expressão, alguma demonstração de que estavam arrependidos? Assim, ao meu ver, são praticamente psicopatas, sociopatas, porque eles expressam a reação de certa forma de estar arrependido, mas arrependido de ter sido preso. Não é do que fizeram com ela, entendeu? Porque se eles estivessem com esse arrependimento, eles teriam explicado de forma minuciosa quem foi, quem não teve sido. Então assim, eles estavam arrependidos de terem sido pegos pela polícia, não pelo que fizeram com ela. Assim, a pessoa que sai, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que sai da sua residência para cometer um assalto, você vê que nem armado ele estava, nem de arma branca. Mas a pessoa que sai para cometer um assalto, ela sai sujeita a retirar a vida de outra pessoa. Por isso que assalto é um dos crimes mais graves. Principalmente quando resulta morte, né? Que é o chamado latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Infelizmente, como eu falei para vocês anteriormente, o nosso objetivo era resgatar essa moça. Desde o início a gente uniu as forças de segurança, fomos para todas as cidades para encontrá-la, né? De repente amarrada em alguma localidade. E aí o nosso serviço já seria bastante recompensador, né? Enfim, a gente teria conseguido o nosso objetivo. Infelizmente não chegamos a tempo de resgatá-la com vida. Até no momento da prisão dos indivíduos, que a gente conseguiu prender esses caras, que eles falaram, não, ela está morta. A gente ainda não acreditava. E a gente saiu do local da prisão e foi imediatamente para a localidade de Laranjeiras, com o objetivo ainda de que se ela tivesse mal, mas ainda tivesse com sinais vitais, né? Mas quando chegamos lá, de fato, ela estava sem nenhum sinal vital. Já tinha falecido há muito tempo já. Doutor, as audiências de custódia dos assassinos, elas foram realizadas? E a pergunta que a nossa comunidade faz, eles vão ficar presos? Eu não tenho essa informação, se as audiências foram realizadas. Eu creio que sim. Geralmente é feita no outro dia, pela manhã, mais tardar, na parte da tarde. Eu sei que é antes de 24 horas. Eu tenho uma convicção, acredito no judiciário, acredito no Ministério Público. A polícia deu a resposta no tempo hábil, né, de forma geral. Ainda na madrugada, eu estou aqui, mas a gente virou à noite. Ainda na madrugada, eu fiz uma representação pela prisão preventiva dos 3. Eu creio que vai ser acatado pela justiça. A gente sempre acredita na justiça. A gente sabe que tem pessoas à frente de juízes e promotores comprometidos também com a questão da segurança pública e o bem-estar da sociedade.
Enfim, foi feito esse pedido, eu tenho quase que